Pois é, Gambito da Rainha, xadrez, basicamente, né, Zé? O que você acha É, dessa série? Você acha que ela é profunda ou é muito só xadrezinho? O que você acha? Pode falar aí. muita gente acha que é uma série bastante chata porque fala de um assunto que não é muito ortodoxo, que no caso você não tem como aprender o xadrez em 5 minutos, tipo, tutorial de como aprender xadrez em 5 minutos. Aprenda fácil. Não, não tem isso. Você tem que demorar um tempinho. Não para aprender o movimento das peças, porque isso daí você pode aprender a qualquer momento. Mas Mas é aprender jogar. a raciocinar como as peças interagem. E isso não é comum na série. Como assim? É uma série de xadrez? É uma série de xadrez. Mas o menor conteúdo dessa série inteira é xadrez. Ou seja, você pode ver a série todinha sem saber um pingo de xadrez e mesmo assim você vai conseguir aproveitar a série. Ela é bem atual. Ela é de 2020, ou seja, ano passado. E ela foi bem aprovada pela Netflix, no caso pelos usuários da Netflix, com a pontuação de 4,9 estrelas. Mas isso não significa que ela é uma série realmente tão boa assim. E é por isso que eu gostaria de trazer o Fernandão aqui, que não é muito do mundo de xadrez, para explicar como é que foi a experiência dele vendo a série. Olha, de cara, eu pude perceber uma coisa muito parecida com Baby Driver, que é um outro filme sobre a personagem principal. Logo de. A gente percebe uma personagem principal, né? Que, claro, ela perdeu os pais, né? Na sua infância, num acidente de carro, né? E com isso ela foi parar no orfanato. No caso fazendo agora um paralelo com o Baby Driver que eu citei, o Baby Driver também, ele perde os pais num acidente de carro. Só que a única diferença é o jeito que eles lidaram com isso, os dois personagens perderam os pais. Ela vai para um orfanato. O cara do Baby Driver, ele vai para as mãos de um bandido. E ele trabalha pro bandido até ele crescer e fazer o serviço dele. No caso do Gambito da Yeah. Rainha, ela não vai pra mão de um bandido, ela vai realmente para um orfanato qualificado para tratar das crianças. E lá ela já percebe, daí já entra a parte principal do xadrez, né? Que é a sua Exato. fantástica habilidade no xadrez, magicamente. Eu queria ter esse poder, né? Mas enfim, eu sempre perco pro Zay, mas isso não vem ao caso agora. Eu realmente gostei, e principalmente, parece que tem um negócio, cara. Todas as séries que eu gosto, por mais que não sejam muito bem feitas, não é o caso de Gambito da Rainha, ela é bem feita na minha opinião. Mas todas as séries que eu gosto, assim, mesmo sendo bem feita ou não, como por exemplo Good Omens, que é uma série muito boa também, é baseada em livros. Não é diferente do Gambito da Rainha, né Zé? Ele foi baseado num livro também, por Sim, Walter. ele foi baseado no livro escrito pelo Walter Tevis. Eu acho que é Exatamente. assim que se pronuncia o nome dele. E, mano, é muito diferente porque o livro foi escrito em 1983. Ou Uhum. seja, quase 10 anos depois é que teve o negócio dele para poder se tornar uma série. E eles conseguiram retratar muito bem a época em que o livro foi escrito. Todos os cenários, todas as falas, as vestimentas, tudo foi feito para parecer o mais real possível com a época que se encontra. Se você não sabe, a época que se passa Beth Harmon é basicamente na época que você tem um livro. Em 1990, 1970, por esse ano. Sempre nas cidades dos Estados Unidos. E isso, tipo, é muito estranho, porque você assiste a série e você mesmo entra, assim, imerso no mundo de Gambito da Rainha por causa justamente disso. Uma coisa que eu acho que o Fernando gosta muito mesmo, são essas séries um pouco antigas, que trazem uma lembrança um pouco antiga. Muitas delas, vamos supor, The Office. É uma série antiga, mas que traz um sentimento legal. O Um antigo novo, sentimento de né? época. Não é tão antigo assim. É um antigo novo, é o clássico. É. E nada combinaria mais com xadrez do que trazer o clássico pra televisão. Sim. E a gente já vem com a nossa primeira protagonista, que é a Beth Harmon. Basicamente, é como se fosse um protagonista meio diferenciado. Porque diferente dos protagonistas normais, ele tem aquele tchan normal, que é aquele tchan tipo, uou, isso acontece porque ele é o protagonista. Mas ele também tem seus defeitos, ele também é um ser humano. E é isso que eu mais gosto, eu já retratei isso em Kimetsu, que eu me apego a personagens que são humanos. Que não tem aquele negócio de, meu Deus, eu sou um personagem de anime, eu tenho que seguir um roteirozinho feito por um roteirista. Não. Eu sou um ser humano
Eu tenho ações de ser humano, eu tenho erros de ser humano e eu sou falho como um ser humano. E isso é o que é o mais comum do xadrez. Um erro pode causar a derrota completa. Isso é verdade. Isso é a coisa mais real que tem. Sinceramente, cara, esse ponto suscitou da caracterização de época, né? Não de época como se fosse muito antigamente, porque nos, sei lá, final dos anos 70 e meios dos anos 80 não é tão antigo assim. Mas a caracterização feita foi muito boa, pelo menos na minha opinião, eu amei, né? E realmente me senti imerso dentro daquela situação. E o Zay disse uma coisa certa, eu gosto muito de coisas de época, de coisas que me transportam para outras realidades, além da que eu estou vivendo agora. Não é à toa que minha série de jogos favoritos é Assassin's Creed, né? Porque pode falar mal do que for da Ubisoft, mas ela sabe fazer uma cidade antiga. Não tem o que questionar. Ela sabe fazer uma... Pode a história ser falha, pode ser uma merda a história. Os personagens, pode ter bug, pode... Nossa, mas você realmente acredita que você tá em Londres 1850, tá ligado? Você realmente vê isso. E eles conseguiram fazer isso muito bem dentro dessa série. Uma coisa que tem mano, pra bater as palmas. Isso é verdade. É tanto que o principal objetivo deles era retratar isso. Eu não sei se você viu o documentário que teve sobre como foi feito The Queen's Gambit. E até a própria a própria pessoa, né, que é a própria atriz que fez a Beth Harmon, ela disse que se identificou com a personagem. Isso é o mais incrível de todos, porque quando o artista se identifica com aquilo que ele tá atuando, fica muito mais real, tá ligado? Tipo, todas as situações, tudo de fato, fica muito mais imerso dentro da trama que tem. E o que não falta de Gambito da Rainha é a trama. Porque, vamos e convenhamos, que a queda de Beth Harmon e depois a volta dela, assim, ao pódio de conseguir chegar na Rússia é realmente surpreendente o passar dos episódios. E tudo isso em menos de 10 episódios, assim, de 50 minutos. Ou seja, são vários filmes da vida de Beth Harmon. Mas uma coisa e a gente tem que... uma coisa que tu tocou também há um tempo atrás, como se fosse muito tempo, mas também nesse vídeo aqui, é que é muito bom personagens humanos, né, que erram como humanos. Geralmente a gente tem um personagem como, principalmente em séries, tipo, por exemplo, agora eu vou trazer outro paralelo com Baby Driver. Baby Driver, a gente tem o motorista incrível, ele nunca erra no filme. E isso chega a ser insano. Tá ligado? Ele nunca tem um problema na direção, nunca nada. Diferente do que acontece aqui no Gambito da Rainha, né? Como você disse, ela cai uma hora, ela cai. Claro que ela se levanta depois. Mas você vê como é que eu posso dizer? O deslize do quase perfeito, entende? E você vê, caramba, ela também errou. Isso meio que te quebra a expectativa, mas isso que quebrar a expectativa é muito bom. Porque o que a gente mais vê é o final feliz, o perfeito, sempre conseguindo e sempre tendo. Aí aqui a gente tem um personagem que consegue ele consegue perder e consegue retomar aquilo, né? Ele vê que não é bem assim. E isso é muito bom, eu achei fantástico também. É o crescimento do personagem. Então você tem que pensar que, tipo, eles tiveram todo esse trabalho de remissão pra época, assim, e trazer tudo pra tela, tipo, visualmente, como seria a Beth Harmon e etc. Mas a gente também tem que dar os créditozinhos ao escritor do livro. Sim. O cara conseguiu escrever uma história que é sobre xadrez, ela tem traços de xadrez, piadas internas de xadrez, que você olhando assim, você não acha que é de xadrez. É a vida da Beth Harmon, não é o Gambito da Rainha, é a vida da Beth Harmon. E isso é o mais interessante, porque muitas pessoas pensam, Gambito da Rainha é uma sériezinha de xadrez lá com uma menina que é super gênia e tudo mais. Mas quando você vai realmente assistir, você fica pensando, eu julguei o livro pela capa, tá ligado? Não é bem assim. Não é bem tanto assim. Que, tipo, o pessoal realmente tem esses negócios de comentário. 93% dos usuários que assistiram os filmes e marcaram no Google, se você não sabe, se você pesquisar um filme no Google, você pode marcar uma classificaçãozinha. É sempre bom para poder ajudar as pessoas que fazem essas pesquisas. Elas sempre mandam nos comentários que elas se surpreenderam com a história. Que elas viram a evolução do personagem, a queda dela, tipo, perdendo pro Henry, mas depois ganhando dele de novo. Não, pera, ela não perdeu pro Henry, ela perdeu pro Benny. Ela perdeu pro Benny, aí recuperou, e ela aí depois teve que treinar com o Benny, foi na casa do Benny, aí eles tiveram uma briga, depois disso eles se ajudaram. Aí tem o Tonnes, que ela achou o Tonnes, no primeiro campeonato dela que ela jogou contra o Tonnes. Aí
Aí depois ela reviu o Tom, né, pra poder fazer. Aí depois disso ele sumiu. Aí ela encontrou ela lá na Rússia. Você consegue ver essa mudança. É muito com caos na vida da Beth Harmon até o final. É tanto que você consegue perceber, isso tá bem claro até no documentário, eu não sei se você já assistiu, acho que não. Não. Mas no documentário eles falaram que as roupas da Beth Harmon, no início da série, elas eram todas escuras. Beth Harmon com nenhuma cor clara. E também a iluminação do local era tudo em preto e branco. Não era em traços de cor. Tinha cor, tinha, porque não tinha como fazer uma filmagem em preto e branco. Não teria o tom real aquele lugar. Mas era tudo mais acinzentado. E depois que ela ganha do Borgov, no final lá onde ela tá na Rússia, você consegue ver as cores bem mais nítidas. E ela toda vestida de branco, como se fosse realmente a Rainha Branca. Até o chapéu, a touca que ela tava utilizando era parecida com a Rainha Branca. Isso é realmente fantástico, o jogo de cores, o jogo de iluminação. A fotografia, olha aí, veio... Eu não gosto quando chego falando de... a fotografia é muito empolgante, mas pior que nesse caso é muito bom mesmo. Eu não tinha visto o documentário, eu posso falar, mas esse que o Zé colocou sobre as cores, iluminação, realmente, tem que bater palmas pro jogo de cores e iluminação que eles fizeram. A fotografia dessa série foi fantástica, isso tem que bater palmas mesmo. Então, em resumo, Zé, o que você acha da série? Mano, em resumo, eu acho que se trouxesse uma nova temporada, eu não assistiria tanto quanto eu assisti a primeira. Porque eu acho que tanto o livro quanto a série, elas já estão completas. Elas são perfeitas do jeito que elas são, tá ligado? Eu não acho que eles deviam trazer uma continuação. Isso só faria a série ficar mais longa do que deveria estar. E trazer uma nova caracterização da Beth Harmon, sem ser essa que a gente viu, eu acharia que não seria tão legal. Seria um tom mais forçado. Tipo, para conseguir trazer mais capital para o que já foi muito, mas muito comentado de boa forma. Esses dias eu tava vendo um vídeo sobre a Pixar, cara, e é justamente isso. Toy Story. Ele disse que só iam fazer... Eles disseram assim, colocaram dentro da empresa. A gente só vai fazer Toy Story, uma continuação, quando tiver uma história pra contar. E eu acho que nesse caso não tem mais história pra contar. Se fizesse encher linguiça e tal, não perde a graça, daí não fica legal. Mas o comentário final meu aqui agora é que assista, extremamente recomendado. É meio lento, não é para todos os gostos, mas assista e depois aprenda a jogar xadrez, porque vale muito a pena. Então tá, valeu, galera. Exatamente.